Boa tarde, boa tarde. Vamos aguardar aí entrar algumas pessoas. Hoje vamos fazer uma live. Boa tarde, gente. Vou começar aqui a chamar meus parceiros de live, de trabalho, para a gente começar a falar nessa segunda-feira um tema super importante que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a ter uma semana extremamente produtiva. Estou aqui chamando meus companheiros. Oi, Ludi. Olá, Sil, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo Olá, boa ótimo. tarde. Boa tarde, como vocês estão? Estamos bem. Eu já respondo para os dois, né? Aquela. Já fala, estamos bem. Mas olha só, eu Estamos não sei se é bem. só, não sei se é só para mim, mas tem horas que tá ficando metalizado o som aí. Vocês estão ouvindo bem? Para mim tá tudo ok aqui, eu estou escutando super bem. Eu Ah, também então estou ótimo. escutando bem. Ô, Ok, então gente, tá bom. então vamos começar aqui. Quem está na live, vai clicando nesse aviãozinho que está abaixo aí do vídeo, à sua direita, vai chamando as pessoas, porque esse tema que a gente vai falar hoje, ele é super importante, é, não só para a vida estudantil, como a vida profissional, mas também para a vida pessoal, então é do interesse de todas as pessoas, né? Estamos aqui em plena segunda-feira, então que vocês já coloquem em prática tudo que vai ser falado aqui hoje, para que a sua semana, né, seja extraordinária, produtiva, e é Isso. isso que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. Né? Eu estou meio que correndo, entre aspas, porque na semana passada nós fizemos uma live e como nós somos três, né, com três visões diferentes, não só pessoal, mas visão de trabalho também, né, de ponto de atuação. Então, é muita coisa para acrescentar aqui para as pessoas e todo mundo querendo falar, que é óbvio, né, que é excelente É, mostrar essas visões diferentes, mas Hum. para a nossa live não ser cortada hoje de novo, nós vamos administrar esse tempo, já que o nosso, né, o tema da live de hoje é exatamente esse, né? Planejamento e produtividade. exatamente. Eu tenho que dar um exemplo do planejamento aqui. Já vai começar pela gente, né? Já vai começar por nós. Eu vou, antes de começar, deixar você começar, vou mandar um beijo aqui para Carla, que está nos assistindo lá da Ilha da Madeira. Olha que máximo, vi que ela passou Uau! por aqui. E a Dani, que já falou um oi aí pra gente, lá de BH, no nossa querida Belo Horizonte. Então, É, mandar um beijo também para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. nós Vou, somos, E nós vou vamos aí somos, aproveitar e mandar compartilhar. também um beijo para Daniele Caldeira, aí, colega minha, e para a Dorothy, que é a colega minha também, professora, e está aqui acompanhando. Muito Isso nós, obrigado aí, aí pela audiência, né? nós somos nossos três mineiros, incentivadores. nós somos três mineiros que não estão em Minas, né? Isso. Pois é. Exatamente. Aí a gente fica morrendo de saudade daquela Belzonte. É verdade. Gente, então eu vou começar a me apresentar para quem está na live aqui que não me conhece. Meu nome é Ludmila Meirelles, eu sou Master Coach, formada pela Febracis de Belo Horizonte e pela Christian University de Orlando. E eu sou analista de perfil comportamental. Estou nesse projeto lindo com a Silvânia e com a Milka para a gente desenvolver pessoas no campo pessoal e no campo profissional. Vou deixar eles se apresentarem para a gente já ir direto ao ponto aqui da nossa live. Bom, então eu sou a Silvânia,
Minha formação é pedagogia, com uma experiência aí de longo tempo na área de gestão de recursos humanos, mineira, como a gente estava comentando há pouco, morando atualmente em Portugal, em Braga, e com um mestrado recente na área de gestão estratégica de recursos humanos. Então, a intenção é compartilhar aí a minha percepção com essa visão, né, de gestão de RH, falando de planejamento e compartilhando aí como nós podemos ser melhores profissionais, né, utilizando o planejamento na nossa rotina. Bom, eu sou Amilcar Santos, professor, atualmente fazendo doutorado em Braga, Portugal, e tenho um canal Nota Total, pelo qual estou entrando aqui e participando. É um canal voltado para educação, para formação e principalmente para a área de linguagens. Tenho um apreço muito grande pelo tema linguagem e tecnologia e acaba que isso se encontra com a questão, com a ideia de desenvolvimento das pessoas e da forma de estudar, e é um ponto de contato que liga a escola e as suas práticas a esse desenvolvimento que tanto a Ludmila quanto a Silvânia propõem, então a gente consegue trabalhar de uma maneira muito integrada nesse sentido. Gente, então vamos lá, né? Agradecer a vocês que estão aí, igual eu falei inicialmente, vão compartilhando, né? Então, o que que nos trouxe hoje aqui para falar sobre esse tema, né? A gente vive num mundo hoje, nessa correria por busca de resultado, e essa busca de resultado, ela geralmente gera uma cobrança, né? Não só externa, mas talvez principalmente interna, e aí as pessoas ficam ali cobrando de si mesmo uma perfeição, que talvez essa perfeição não exista, e aí vai gerar um outro tema, que é a procrastinação, porque nunca esse trabalho vai ser ali perfeito para ela fazer, e aí ela entra naquele círculo vicioso, e que é onde que a gente decidiu fazer essa live. Por quê? Para a gente mostrar a importância do planejamento como uma ferramenta para trazer leveza no seu dia a dia e mais produtividade. E sair, né, desse ciclo vicioso de resultado a qualquer custo, e às vezes ali ferindo essa produtividade, às vezes gerando uma frustração também, né, quando a coisa não está ali direcionada e não tem um alvo certo. E foi por isso, então, que a gente resolveu trazer essa ferramenta, né, que é o planejamento, para essa live de hoje. E também esse tema, perdão, esse tema da live de hoje, a gente ia citá-lo, né? Eu iria falar sobre esse tema na live passada, mas nós decidimos falar primeiro da procrastinação por conta justamente disso, né? Da gente achar que ela é um impedimento para o planejamento e para a produtividade. Então, nós invertemos esse tema, né, gente? Esse tema ia ser semana passada e foi procrastinação. Quem quiser assistir nossa live sobre procrastinação está no meu Instagram e no Instagram do Nota Total. Então, isso daí que esse tema super importante é o que a gente vai comentar hoje aqui nesta live. Vocês querem acrescentar algum ponto? Até porque, às vezes, a procrastinação atrapalha até para fazer o planejamento, né? Depois eu vou sentar, depois eu vou planejar, vou escrever todas as etapas que eu vou fazer, e o depois, quando vê, a pessoa já está no meio do processo, no meio do projeto que está desenvolvendo, e não parou para planejar hora nenhuma. Está fazendo as coisas à medida que acontecem, né? Então, por isso que a gente fala, entender primeiro, né, como nós colocamos lá as raízes da procrastinação, também nos ajuda até a observar, assim, por que eu não consigo parar e planejar? Porque existe um mito, né, de que, se eu parar para planejar, eu vou perder tempo, né? Eu não posso parar porque eu não posso perder tempo, eu tenho que fazer isso, tem que chegar no final, eu tenho que chegar na conclusão.
E às vezes nós ficamos com a sensação de que parar ali meia hora, uma hora, um dia, às vezes é um projeto muito grande, você precisa mais tempo, mais do que horas, de um dia para fazer um planejamento de todas as etapas e replanejar ao longo do processo, né, que acho que é um ponto importante. A gente não planeja só quando começa. É importante ter os pitstops e replanejar quando for necessário. Não é perda de tempo, né? É investimento para que realmente você consiga chegar lá no resultado. Então, só dando essa conexão aí entre o que a procrastinação às vezes nos impede a parar e conseguir fazer o planejamento e realmente chegar no resultado esperado. O planejamento ele é fundamental, né? E nós, da educação, temos que lidar com uma camisa de força chamada tempo e ano letivo. Então, as datas são sempre muito amarradas, né? É a data que tem a prova do Enem, é a data que tem o vestibular da instituição X, é a data de fechamento de um período letivo, de uma etapa letiva, de um bimestre, de um trimestre, de um semestre. Então, o tempo todo, nós lidamos com o prazo. E se o planejamento não aparece, se ele não acontece como tem que acontecer, esse prazo nunca vai ser suficiente para todo o conteúdo que se tem proposto, seja numa disciplina, seja para um pequeno curso, seja para o que for. Então, já entrando, né, no tema diretamente, essa ideia de planejamento ela é muito importante para nós e ela acaba esbarrando muito nesse processo de procrastinação quando a gente lida com entraves burocráticos, que podem ser os entraves externos da burocracia do próprio processo de registro, de anotação, de algum tipo de histórico que é preciso manter, quanto a procrastinação interna, né, de deixar para a última hora para ver o material, para preparar aquela atividade e assim por diante. Então, esse planejar, ele faz toda a diferença para o sucesso ou para o insucesso de alguma atividade. Na educação, então, isso é reforçado porque quando temos tempo curto e temos muito que ver, o sucesso ele depende muito desse planejamento, dessa organização. Então, nós vamos dar continuidade aqui justamente falando nessa diferença entre o planejamento e a produtividade. E o planejamento, gente, não é a execução, né? A execução é ali você colocar a mão na massa, mesmo que essa mão na massa não seja a sua, né? Porque você, às vezes, tem a necessidade ali durante o seu dia de delegar. E o que eu vejo, gente, é que as pessoas que não delegam, muitas vezes é porque elas pensam que a outra pessoa não vai fazer aquela tarefa tão bem quanto ela faria, né? Mas isso aí é um tiro no pé, porque realmente eu preciso falar que ela não vai fazer igual a pessoa faria, né? Afinal de contas, ela é outra pessoa, ela tem uma ótica diferente sobre aquilo ali, mas ela pode fazer da maneira dela e ser tão bom quanto a sua maneira, né? Não tem uma só possibilidade de realização. E a pessoa que ela não consegue delegar, o que ela vai fazer? Ela vai acumular tarefas ali, né? E vai ficar cansadíssima no final do dia por uma coisa que ela já podia ter resolvido, né? Então, a importância de você, durante esse processo de planejamento e na hora da sua execução, você faz parte de você delegar para ter também uma produtividade quando for preciso, né? Saber delegar. Então, começa a ter aí já uma visão que o trabalho do outro também pode te ajudar ali no final do dia com os seus objetivos. E com certeza, se a pessoa não souber delegar, coloca em risco ali o seu planejamento e a sua produtividade, né? Porque o planejamento é justamente essa preparação, né, de fazer essa tarefa, né, através de estabelecer métodos, através de planilhas, de plano de ação.
E a produtividade é realmente a execução, como que você vai produzir aquilo ali, né? Qual que é a sua capacidade de produzir. O planejamento é aquela parte que é mais estática, né, do processo, que fica ali tendo que colocar num papel mesmo. Eu falo que o ideal é colocar no papel, cada um funciona de uma maneira, né? Mas eu não vejo a pessoa que guarda tudo na cabeça uma pessoa produtiva. Por quê? Porque, gente, se eu perguntar o que a pessoa comeu ontem, ela não lembra o que é, qual roupa que ela estava ontem, ela não lembra. E quando você tem ali anotado, quando você tem uma agenda, você consegue mensurar até mesmo para você fazer o quê? Eu tinha que fazer 5, né, tarefas hoje e eu consegui fazer 3, né? Você consegue mensurar a sua produtividade. Não, hoje aconteceu isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer tal coisa, porque que eu não consegui terminar tal coisa. Então, eu acho que essa parte que, né, é mais estática ali, que é do planejamento, ela é importante por conta que você vai conseguir depois mensurar se realmente você está sendo produtivo ou não. E a parte da produtividade é aquela parte ali da ação mesmo, né? De você colocar tudo que você escreveu, você vai fazer o quê? Ações direcionadas, né? Não é qualquer coisa no seu dia, a qualquer custo, para ver se sabe, mas são ações direcionadas. Você sabe o que você precisa fazer naquele dia para você alcançar ali a sua meta. Querem complementar? E o planejamento tem uma outra característica também, que quando você deu a sugestão de escrever, tem pessoas que fazem isso na planilha de Excel, tem pessoas que usam aí outros aplicativos onde a gente consegue mesmo colocar cada bullet, cada caixinha, qual a etapa que a gente precisa realizar, né? E isso nos ajuda a perceber todos os pontos que a gente precisa cobrir. Quando a gente fica com tudo só na cabeça, nós temos uma ideia muito global, né, muito ampla. Então, eu preciso entregar tal coisa em tal data e o produto final vai ter que ser esse. Mas o que eu preciso fazer para chegar até o produto final? Então, quando nós começamos, né, nas empresas, isso faz parte muito da rotina dos profissionais, né? E quem não tem muito isso, às vezes sofre dependendo da área que trabalha. Quem convive com engenheiro, administrador, né? Tem isso muito claro, é muito perceptível, né? E faz isso para qualquer coisa da vida. Se for fazer uma viagem, ele vai colocar na planilha de Excel. Da vida! Né? Exato. Que horas ele vai fazer a parada, quanto vai custar aquele hotel, enfim, todos os detalhes, né? E para quem não tem muito isso, ele tem uma visão global de uma viagem, não entra tanto nos detalhes. Mas, às vezes, né, fazer o meio termo é importante, né? Mas ter esse planejamento nos ajuda a perceber onde estão os gargalos, onde a gente pode ter problema e até conseguir se antecipar a esses problemas. Aí eu preciso solicitar uma aprovação, né, de um órgão externo da minha empresa e isso demora X dias. Então, quanto antes eu já tiver isso no meu radar e conseguir fazer essa solicitação, gerar um documento, eu ganho tempo. Eu estou fazendo outras coisas, mas aquele processo lá está caminhando pelas próprias pernas, vamos dizer, né? Até chegar ao ponto que precisa. Então, a questão do planejamento, dessa estruturação, ajuda a identificar esses pontos que ficam pontos cegos, quando a gente só fica com tudo na nossa cabeça, sem colocar ali no papel, dá uma esmiuçada, né? É o perder tempo que nos faz ganhar tempo, mais segurança e mais credibilidade. Então, não falar, putz, esqueci desse detalhe. E era uma coisa, às vezes, simples, mas eu não parei para planejar antes, então ele passou despercebido, né? Então tem esse ganho de tempo e evita retrabalho, porque eu deveria ter feito isso, não fiz, aí eu preciso parar o que eu estou fazendo para fazer uma outra atividade. Então o que a princípio seria uma perda de tempo lá no planejamento que eu não quis fazer, ele vai aparecer lá no meio do processo em algum outro lugar, né? Então por isso que a gente pode ter esse ganho aí em investir no planejamento. É aquela diferença, né, entre você ser ocupado e você ser produtivo, né?
Você ficar atento se durante o seu dia você realmente está sendo produtivo ou você está sendo só ocupado, cheio de coisas ali para fazer e sem sair do lugar, né? Vou deixar a Milka falar, porque... Ele fica disputando aqui com a gente. Eu achei interessante essa sua última fala, Lud, porque a metáfora que me ocorre é do cachorro correndo atrás do rabo. Ele está ocupado, mas não necessariamente produtivo. Zero. Então, ele fica ali naquele processo envolvido. E eu acho que o planejamento, quando ele envolve etapas, é importante que você tenha ali esse desenho das etapas mais ou menos estruturadas para poder ir fazendo os checks, né? Porque quando você vai lá e tica, né? Olha, completei essa, completei aquela, você consegue ir avançando no processo e consegue estruturar, até porque isso também retoma uma fala que a Silvânia usou há pouco, que é a do replanejamento, não no sentido de refazer, mas no sentido de ajustar. Porque quando dependemos de terceiros, né? Seja porque delegamos uma tarefa, seja porque dependemos para resolver uma questão burocrática ou uma situação de órgão externo, nós precisamos ir fazendo outras em paralelo. Então, fazer o check do que já está pronto ou do que já está resolvido para conciliar com o que nós temos ainda a fazer, ajuda a falar, olha, essa aqui que era uma segunda tarefa e já está aqui, já estou na 10ª, mas ela ainda não está pronta, precisa de mais foco, precisa de mais atenção, porque assim eu consigo concluir e seguir adiante. Senão, nós vamos deixando as coisas para trás e aí o planejamento que era importante fura e a produtividade vai por água abaixo, porque fica aquilo na nossa cabeça martelando, tem que ser resolvido, e não é resolvido. E, ao mesmo tempo, as outras coisas, né, acabam perdendo a nossa dedicação e a nossa energia e não conseguem também seguir adiante. Por isso que é importante essas duas coisas andarem juntas, né? O planejamento com a execução. Né? Não adianta a pessoa só planejar e aquilo ali não sair do papel, né? E a pessoa não vai para lugar nenhum, né? De ser totalmente planejador e sem executar. E aquela pessoa também que ela é da ação, que ela faz, que ela executa, mas se ela também não tiver esse direcionamento, ela vai fazer, né? Mas volta naquele tema, não necessariamente ela vai ser produtiva, e aí volta lá no início novamente. Vai precisar reajustar, né, esse caminho, essa trilha ou essas velas, como, né, cada um queira falar, mas às vezes pode ter um atraso no cumprimento daquilo ali, daquela função, daquele, né, objetivo do dia ou da semana, por não ter se organizado ali, né, por estar mais ocupada do que verdadeiramente produtiva. Né? E como que vocês dois veem assim, as consequências, né, desses efeitos aí da falta do planejamento dos estudantes ou dos profissionais, né, Sil? Como que vocês enxergam isso daí? Às vezes a gente tem uma fala que é muito assim, a pessoa tem muita iniciativa e pouca acabativa. Né? O que é a acabativa? É a conclusão. Né? Se a gente tem um projeto e precisa concluir uma tarefa, independente, na vida pessoal, profissional, né? A Milka vai falar aí da vida educacional, mas se eu preciso concluir um processo, uma entrega, um objetivo, não adianta sair fazendo, né? Essa iniciativa é nesse sentido. Nós temos muito um instinto de começar fazendo, né? Então, chega uma atividade, meu gestor vai lá e me pede para fazer uma análise, desenvolver alguma apresentação, já sai fazendo tudo, né? Fazendo. Mas, às vezes, eu não consigo concluir com a qualidade que era esperado, no tempo que era esperado, e tudo isso são métricas de produtividade, né? Ou às vezes nem concluo, às vezes chega uma outra situação que toma o lugar daquele que eu estava fazendo, eu não concluí o que eu tinha começado, né? Então a iniciativa foi boa, mas a acabativa não funcionou.
Então, por isso que a gente precisa ficar atento para não sair fazendo sem parar, planejar, programar, né? Avaliar os riscos que estão envolvidos, as dificuldades que eu vou encontrar pelo caminho, já pensar em soluções para elas, né? E não ser surpreendido pelas situações difíceis que vão aparecer, por algum tipo de restrição, para que a gente realmente consiga concluir com qualidade e olhar e falar, putz, fui produtivo, né? Dediquei esse tempo do meu dia, da minha semana e estou saindo com esse resultado, se não 100% concluído, já dentro do que eu tenho como perspectiva de conclusão. Para não ficar nesse viés de muita iniciativa e pouca acabativa, né? Não ajuda nesse sentido e gera frustração, que é pior, né? Eu fiz tanta coisa, trabalhei tanto para que isso acontecesse, mas não fui efetivo, né? Não fui produtivo a ponto de chegar num resultado satisfatório lá no final. Eu vejo também, Sil, só cortando a Milka toda hora, mas eu vejo também, Sil, pessoas que ficam na empresa até tarde, porque falam que estão ali fazendo e que chegam em casa super cansados, mas que se você olhar o que ela tinha para fazer, ela poderia ter feito em bem menos tempo, ter saído da empresa no horário, né, normal de saída dela, não ter ficado tão cansada justamente por conta disso, né, de não ter esse planejamento. Exato, exatamente. Rouba energia, né, Lúcia? Rouba energia. É engraçado quando vocês falam isso, porque quando a gente vê, e eu na área da educação eu vejo os dois lados, né, o lado do professor e o lado do estudante, né. Então é assim, é o professor que diz que planeja a aula, mas pega vários materiais dispersos, junta tudo e acha que aquilo está planejado, quando na verdade não pensa, né? A gente usa uma expressão muito comum mais recentemente, que é a ideia do design instrucional, né? Você pensar num desenho de curso, pensar num processo como um todo e organizar aquilo para construir ali as camadas e chegar aos resultados. Porque na educação o resultado é o sucesso do estudante, seja ele quem for. Muitas vezes estamos lidando com adultos que vão fazer um concurso público e que olham para o edital e falam assim, é impossível estudar isso em tão pouco tempo. Ora, se é impossível, você tem que se organizar para estudar o máximo possível para fazer a prova. A prova não vai mudar a data. E o edital saiu realmente bastante em cima da hora, como é comum de acontecer. Então, existem aqueles que são concurseiros, que vão fazendo um atrás do outro, e tem ali um processo de continuidade no estudo, mas tem aqueles que deixam para a última hora, né? Então, voltamos aí ao tema da procrastinação, que não vai deixar de aparecer quando se fala nessa produtividade, nesse planejamento, exatamente. E ao mesmo tempo, voltamos para aquele que está no meio do caminho, né? No limbo. Porque é o sujeito que é organizado para planejar, mas não executa. Então ele se planeja para estudar, mas não dedica, não estuda. Ou então as pessoas que fazem, o que também é muito comum, principalmente em estudantes, é se organizar para estudar, planejar para estudar, mas com o sentimento de que eu quero ficar livre disso. Porque aí também entra uma outra situação que o planejamento exige, que não é simplesmente fazer o check daquela etapa cumprida, mas é fazer a entrega adequada daquela etapa. Então você faz o check porque cumpriu, mas cumpriu com louvor. Cumpriu da melhor forma, fez a melhor entrega. Se é para estudar um assunto, você faz o check quando você fala, dediquei o tempo, estudei e aprendi, consegui carregar isso para a minha vida. Não é simplesmente fazer o check porque passou aquele tempo estudando. Tirei 1 hora para estudar um assunto e estudei durante 1 hora. Aí você pergunta, mas entendeu o quê? Pouco. Reteve quanto de informação? Quase nada. Então, acabou se tornando um tempo perdido. Acabou que não adiantou fazer o planejamento e nem a execução, porque o resultado não aconteceu. E isso vale para tudo, né? Isso vale tanto para quem estuda, quanto para as pessoas que estão aí trabalhando, que têm outras atividades, porque acaba que concluir a etapa não é simplesmente chegar ao final dela, mas é chegar ao final dela com a entrega feita, seja que entrega for, né?
É, é, a excelência a gente deve, né, primar por ela, né, Amilcar? Tem que, O tempo todo. por mais que você seja um ser emocional e que as emoções oscilam e que a gente vive num mundo de cobranças e que um dia, no mesmo dia, né, eu ia falar que um dia você está bem, no outro nem tanto, mas eu acho que no mesmo dia, às vezes você já acorda bem, às vezes meio-dia você já não está tão bem, mas é você dar o seu melhor hoje, né? Então, você vê o que que você tem, quais as ferramentas, você tem a noção real de quem é você, das suas habilidades, dos seus talentos, dos seus dons, e que você precisa fazer o melhor com o que você tem ali. E sempre primar por isso, né? Sempre buscar essa excelência, por mais que você não esteja bom naquele dia, mas você está ali vivendo e precisa, trabalhando e precisa dedicar e precisa, né, daquela produtividade. Então, o que que acontece? Faça o melhor com o que você tem, né? Também não precisa ficar de braços cruzados esperando acontecer alguma coisa para mudar aquela situação, porque na verdade vou te falar que quem vai mudar é você mesmo. Então, levanta, vai lá e faz, e olha todas as ferramentas que você tem para você desenvolver ali o que você precisa fazer da melhor maneira que você tem naquele dia, né? O seu melhor hoje pode não ser o seu melhor amanhã, mas pode ser muito melhor depois de amanhã. Então, tenha essa consciência aí dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? Porque isso daí vai gerar o seu comportamento, né? É o que você comunica, você pensa, o que você pensa, você sente, e isso vai ser transformado no comportamento, né? Então, por isso que o tempo todo a gente busca aqui também, por trás, né, de todo um assunto de estudante, de profissional, mas que por trás disso daí tem uma pessoa, né? E por isso que o Quixote Desenvolvimento está aqui, porque é desenvolvimento de pessoas e de carreiras. Então, nós estamos preocupados em querer alinhar isso daí, né? Quem é a pessoa com quem é a pessoa com aquele estudante, quem é a pessoa com aquele profissional, né? E alinhar isso daí, porque no final é um só, né? Onde a gente for, a gente está carregando isso daí, né? E então, voltando aqui nas tarefas do dia, é importante a gente ter essa consciência de que existe durante seu dia, durante a sua semana, metas e objetivos ou, né, tarefas para objetivos maiores depois, mas que elas são delegáveis, elas são importantes e elas são urgentes. E por que você precisa ter essa consciência? Para que aquilo que a gente já vem falando, né, e que o Amilcar falou, que a gente vai falar sobre procrastinação sempre, porque isso daí entra no tema todos os dias, mas que para você não tornar, né, as suas tarefas que são importantes em tarefas urgentes, porque a tarefa urgente ela já é um nível acima da importante, né? Então é quando você já está no limite ali, no prazo, o prazo era para ontem, né? E você está deixando isso dali, já é prorrogação já, né? Já passou do tempo oficial aí da jogada. Então, para você entender e olhar na hora que você for escrever o que você precisa fazer durante o seu dia e já ali determinar, porque eu vejo gente fazendo tarefas que são delegáveis e isso aí tirando tempo da realização de tarefa daquilo que é urgente, daquilo que é importante. É verdade. Como que você vê, Sil? Eu vi um comentário aqui do Fernando Franklin, né, que ele fala que a organização é algo que realmente faz muita diferença, né? E isso nos ajuda a ter essa visão de início, meio e fim,
né? Porque esse início, meio e fim vai nos dar essa previsibilidade do que eu realmente preciso estar diretamente envolvido, eu preciso executar e o que eu posso delegar. Né? Então, essa identificação do que é meu nesse processo e o que pode ser da minha equipe, porque geralmente a gente trabalha, na grande maioria das vezes, com mais alguém, que seja mais um. Então, o que é o meu desse processo, o que é a minha parte dessa entrega e o que eu posso delegar, compartilhar com outras pessoas. Até um casal, né? Quem vai fazer o supermercado, quem é que vai guardar as compras, quem é que vai fazer o almoço, quem é que vai cuidar do lanche da tarde, enfim, atividades de casa. Quem tem filho, então, né, mais ainda, quem leva, quem busca. Será que a mãe tem que fazer tudo o tempo todo, né? Geralmente as mães são as que mais se sentem sobrecarregadas nesse processo. Então, o que dá para delegar, né? O que dá para reorganizar, né? Com um olhar de... nos olhando como um todo, não só fatiando empresa, escola e casa, mas o que eu consigo delegar para não ficar tão sobrecarregada com todas as coisas. Porque se a gente resolve dar conta de tudo em todas as esferas da vida, não vai sobrar. A gente não vai sobreviver para contar essa história, entende? Então, por isso que é necessário ter esse olhar do que é importante, o que eu preciso cuidar agora, o que eu posso deixar para depois. E esse planejamento ajuda até a tirar as coisas da cabeça e visualizar tudo que a gente tem que fazer. Porque enquanto está só no mental, a gente começa encaixando várias coisas ali e não percebe a hora de falar, não, agora não dá mais para eu assumir mais nenhuma outra responsabilidade. Que é um outro fator importante, né? Então, às vezes, na empresa, as pessoas têm receio, mas meu chefe me deu mais essa atividade, como é que eu vou falar que eu não posso assumir? Simples, senta com ele e apresenta, olha, eu tenho essas e essas atividades aqui que eu também assumi. Me ajuda a decidir, então, o que é prioridade? Onde que eu preciso colocar o meu foco para fazer, para eu poder assumir essa nova tarefa que você me deu? Porque senão, eu não vou dar conta de fazer tudo, não vou te entregar o que você quer com a qualidade, no prazo, né? Não vamos atingir a nossa meta de equipe. Então, me ajuda a perceber. Porque, às vezes, o gestor vai delegando as coisas. Todo mundo na empresa cheio de coisas para fazer, para entregar. Ah, fulano, faz isso, Silvana, faz aquilo. Silvana, agora coloca isso. Opa, será que ele lembra todas as coisas que ele pediu para eu fazer? Eu sei tudo que ele me pediu para fazer. Então, eu falo, né, Ludmila, senta aqui comigo, deixa eu te mostrar as tarefas que eu tenho. Tudo que está aqui na minha mão para entregar e desenvolver. Me ajuda, então, a priorizar. Porque, às vezes, é difícil, né, o profissional tomar essa escolha sozinho e correr um risco, né? Será que ele está fazendo a priorização correta? Então, chama o seu gestor, ele vai saber te dizer o que é mais importante. Fala, não, Silvana, para tudo, porque isso que eu te pedi agora é o mais importante. Estamos combinados. Ele sabe que eu parei o resto todo, então não preciso sofrer por isso, né? Então, essa visão e até o saber falar não, ou renegociar os prazos, renegociar com quem me delegou, quem me solicitou aquelas entregas, o que eu vou fazer primeiro, dá uma aliviada na mente também. E não tem problema nenhum em fazer isso, né? Às vezes, mas eu vou mostrar que eu não estou dando conta. E qual o problema? Eu não preciso dar conta de tudo o tempo inteiro, 100%. Eu preciso conseguir fazer com qualidade e aí sim eu vou dar conta de todas as coisas, né? Então, a síndrome de Burnout, recentemente aí no mundo do trabalho, muitas vezes, eu estou exausto, estou exaurido, tenho síndrome de Burnout. O quanto que a gente também pode, assim, realmente fazer a nossa parte de analisar e levantar a mão e falar, olha, não estou dando conta disso tudo sozinho, quem pode me ajudar? Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, né, com os colegas de profissão, aí, os outros professores, vamos fazer uma aula compartilhada aqui, né, eu entro com a matemática e você entra com o português, a gente chega no resultado desse conteúdo, enfim, saber fazer essa análise é fundamental também. Essa fala de vocês traz para mim algumas expressões em mente, né? A separação entre o que é urgente e o que é importante me faz pensar sempre na expressão apagar incêndio, que é muito usada, né? Então, assim, as pessoas que estão aqui na live, eu tenho aqui alguns ex-alunos, né? Até agradeço pela audiência e os que se manifestam. A Érica acabou de mandar um abraço, um grande abraço para ela também. Beijinho, Érica! Ela é uma gracinha, super ex-aluna de muitos anos atrás e que eu consigo manter amizade com ela até hoje, que é uma coisa muito bacana. Com ela e com muitos outros, né, que acabam passando sempre pelas lives e eu fico muito feliz de poder falar com eles.
E assim, a ideia de apagar incêndio é uma ideia que aparece sempre, porque muitas vezes quem está planejando, quem está delegando, acaba caindo no erro de delegar de cima para baixo e de simplesmente distribuir tarefas, sobrecarregando ainda mais as equipes. A gente vê isso muito na área, eu posso falar com muita experiência e com muita lambada que eu já tomei no lombo, que é a área da educação, né? A gente recebe ali da Secretaria de Educação, do próprio MEC ou de algum lugar, uma delegação que vem de cima para baixo e tem que executar. E nesse momento as escolas estão vivendo um drama, que é a questão de implantação do chamado novo ensino médio da BNCC, que trabalha de maneira transversal e que impliquem as pessoas a abrirem as portas da sala e começarem a discutir com os colegas como trabalhar de maneira mais integrada. E isso é muito complicado para quem sempre trabalhou de porta fechada, cuidando só do meu conteúdo e do meu cantinho. Então, conseguir fazer isso é uma tarefa que precisa ser discutida, que precisa ser aprendida e que nem todo mundo sabe. E, além disso, né, eu vou usar uma expressão que quem é meu aluno já ouviu bastantes vezes, que é a ideia de trabalho Frankenstein. Cada um faz sua parte e junta tudo no final. É um outro problema, porque delegar não é simplesmente esquecer que entregou a tarefa, exatamente, mas é também fazer o acompanhamento daquela tarefa. Quando você decide com o seu chefe, essa eu não consigo fazer, essa eu não dou conta, você está levando para ele uma informação que implica em ele redistribuir para outra pessoa, mas acompanhar a evolução. Olha, você não está dando conta por quê? Porque uma outra tarefa também está te sobrecarregando, porque ela é uma tarefa muito grande e você sozinho não dá conta. Precisa de mais alguém para te ajudar, para te liberar disso e fazer a outra junto. Quer dizer, é um processo contínuo e que depende muito dessa percepção de planejamento, que é o tema que a gente está falando aqui, para conseguir reorganizar equipes, redistribuir tarefas e fazer os ajustes ao longo do percurso. Então, o planejamento, ele não é, a princípio, um planejamento que está pronto até o final. Ele precisa ser revisitado, como a gente já falou aqui mais cedo. Quem não assistiu vai ter a chance de ver depois a live toda e vai poder acompanhar, que isso já foi um tema falado aqui, mas que é fundamental para que você não chegue no final com aquela coisa Frankenstein. Cada um fez um pedaço e ninguém sabe do todo, e depois fica aquela coisa confusa. Seja um trabalho de escola, seja um trabalho da empresa, seja um trabalho da sua vida pessoal. Porque nós estamos falando aqui de desenvolver pessoas e somos gente, estamos em todas essas instâncias da nossa vida. Então precisamos de ter tudo isso bem planejado, bem organizado, e não significa que vai ser perfeito o tempo todo, mas vai ser o melhor possível o tempo todo se a gente se preparar para isso, né? Então, gente, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live e agora assim, nós vamos falar, né, alguns passos para que você seja uma pessoa mais produtiva, né? Que você consiga aí durante os seus dias fazer e executar o que realmente é necessário, né? Focar naquilo que é importante ali durante o seu dia, durante a sua semana. Então, nós já falamos aqui, o primeiro ponto é a gente se planejar, né? Para você ser uma pessoa produtiva, então, já falamos de todas as formas isso daqui. O planejamento, ele é essencial, né? E não adianta você também ser, igual a Milka falou, você precisa planejar e no final do dia olhar aquilo ali e falar, não é só eu fiz aquilo. Não, não é fazer de qualquer jeito, é ter excelência em tudo que for fazer. E, gente, tenha consciência, né? Eu gosto de ter um planner, né? Tem gente que gosta de ter agenda, tem igual a Sil falou, planilha, o que for, mas tenha consciência de que você não é o super-homem, nem a Mulher Maravilha, de que você botar no seu dia, assim, 35 tarefas, uma grudadinha na outra, para você chegar no fim do dia e estar ali frustrado. Não. Tenha intervalos entre as tarefas, mas não é intervalo para você ficar ali, botar o pé em cima da mesa e ficar à toa, não. É intervalo porque
você precisa, às vezes, flexibilizar, porque imprevistos acontecem, né? Eu vou te falar que eu faço a minha agenda da semana, isso é a minha maneira. Eu programo a minha semana, eu faço no domingo. Gente, na segunda de manhã, eu já começo com ligação e o WhatsApp, porque eu preciso parar tudo para poder resolver. Então, eu preciso ter aquele espaço. Isso aconteceu, inclusive, hoje. Mas aí eu resolvi e eu respondi e falei, a partir de agora, eu só te respondo depois de 1h da tarde. Então, assim, eu priorizei e voltei para a minha agenda. Né? Então, você tenha consciência dos espaços que você dá para você conseguir lidar com algum imprevisto e saber flexibilizar sem que você fique nervoso e queira jogar sua agenda em plena segunda-feira já no lixo. Então, esteja preparado para isso, porque a vida é uma eterna flexibilização. Né? Você, às vezes, sai um pouquinho ali, mas já volta, né? Se posiciona para que você consiga retomar a sua agenda. Uhum. Quer complementar, Sil? Quer falar algum ponto, Amilcar? Um ponto que eu acho que é importante, assim, a gente se cobra muito, né? O tempo todo a gente está se cobrando, uma autocobrança, cobrando do outro, né? Quando a gente trabalha em equipe. Então, acho que um ponto importante é comemorar ao longo do processo. Então, se a gente fez um planejamento e tem lá as etapas que eu preciso cumprir, realizar, cumprir uma tarefa, mais do que colocar o check, algumas merecem comemorar, falar, uau, consegui fazer, que bacana que eu consegui vencer essa etapa. Se valorizar mesmo, né, e reconhecer. E quando é em equipe, comemorar. Tem alguns deadlines que são entregas muito difíceis de chegar até lá. E a gente passa por elas e já chega na próxima, e já está olhando o que eu venho para frente, o que eu vou fazer no próximo, o que eu vou fazer na próxima semana. Então, assim, parar e comemorar e valorizar, colocar mesmo valor naquela entrega que foi feita, naquela etapa. Quer dizer, você não entregou ainda não, o projeto ainda está andando. Mas aquela etapa que você cumpriu é muito importante para garantir o resultado final. Então, para, respira, comemora. Tem empresas que, quando atingem determinado número de resultado, tem um sino, vendas tem muito isso, né? Dependendo da empresa. Tem um sino, as pessoas vão lá e tocam um sino, ou tem um café da manhã para comemorar aquela fase do projeto que conseguiu avançar. Isso faz muita diferença, porque a gente começa a reconhecer, tipo, olha, deu certo, funcionou, ganha gás, a gente ganha energia para continuar na caminhada. E isso é importante, porque às vezes a gente vai só não cumprir essa etapa, vou fazer a outra, e quando vê, chega no final morto, e tipo assim, foi legal, mas se a gente tivesse comemorado ao longo do processo, perceberia isso com mais alegria, fica mais gostoso, né? Eu queria até completar dizendo que a gente precisa olhar muito para dentro de nós mesmos, conhecermos as nossas fragilidades e as nossas potencialidades, né? O Arshot fala muito dessa questão do autoconhecimento, desde a nossa primeira live a gente fala disso, é um ponto que tanto a Lud quanto a Silvânia e eu temos em comum, que é esse reforço. Mas por que disso? Porque para planejar e para ser produtivo, a gente precisa identificar como é que nós somos produtivos. Eu sei de pessoas que são muito produtivas no início da manhã e que têm uma baixa produtividade na parte da tarde. Então, as tarefas que exigem mais atenção, que são mais delicadas, que podem ser agendadas para esse horário, que sejam, que a pessoa se conheça para fazer essa escolha e consiga aumentar a produtividade a partir daí. Porque nós olhamos muito para fora, mas a gente também tem que olhar para dentro para conseguir atingir esse resultado. Então, se eu tenho foco, se eu tenho atenção, se eu sou mais produtivo, por exemplo, no fim do dia, então eu vou deixar as tarefas que são menos importantes ou que podem ser um pouco mais leves para, ao longo do dia, eu ir chegando num ponto em que eu consigo produzir mais. Então, entender como é que nós funcionamos é muito importante. Eu acho que isso faz com que a nossa produtividade aumente simplesmente com essa observação. E embora eu tenha usado o termo simples, né, não é simples, porque como a gente está sempre acostumado a olhar para fora e não a olhar para dentro, a gente tem dificuldade de identificar isso.
eu sou mais produtivo nesse horário, eu tenho, por exemplo, para quem tem facilidade com tarefas visuais, né, colocar cor no seu planner, ou colocar cor, né, usar marcador de texto colorido, sabe, são pequenos detalhes da mudança da nossa rotina que já vão contribuir. Então, eu vou deixar marcações coloridas, eu vou deixar tarefas para certos horários, eu vou me entender, eu vou saber como é que as múltiplas inteligências que eu tenho e que todos nós temos, como é que ela funciona para mim, para que eu consiga usar a maior potencialidade de cada uma delas no período em que elas estão mais afloradas para mim, né? Outro ponto importante é que se a pessoa ela é mais assim desorganizada, se ela não tem um hábito ali de se planejar, então que ela comece devagar, né? Ela não pega um planner num dia, ou não pega a sua agenda e coloca lá 20 tarefas para ficar frustrada e parar no meio do caminho. Gente, coloca uma tarefa e cumpra essa tarefa. Aí no outro dia você fala assim, nossa, agora eu vou colocar mais 2 tarefas aqui, porque ontem eu cumpri, foi ótimo, e aí eu fiz, né, com louvor, dediquei, então no outro dia vai aumentando, até você criar realmente esse hábito de se programar, ou então se programa por dia, talvez essa seja a solução para você, né? Eu gosto de programar a semana, mas tem gente que não vai se dar bem dessa maneira, então programa o dia, né? Então amanhã eu vou ter isso, isso e isso, ok. Aí você chega no outro dia, você fala assim, consegui cumprir, deu tudo certo, então vamos dar mais um passo, aí planeja o dia seguinte. E isso daí você entra de novo naquilo que nós conversamos e que o Amilcar citou, de você se conhecer e de você se permitir, né? Eu dou conta disso, eu consigo isso, então eu vou fazer a partir disso. Não quer dizer que a gente não possa aprender, não quer dizer que a gente possa melhorar, não é isso. Mas que se você conhece a sua limitação, você sabe aonde atacar, você vai aprender como atacar aquilo ali para você chegar onde você quer chegar. Né? Então vai começando com pequenos passos, né? Porque mesmo sendo pequenos, eles fazem parte da caminhada, né? Você precisa deles para você chegar onde você quer chegar. Sim. E acho que uma coisa importante que a gente é disputado o tempo todo hoje é com as distrações que passam pelo nosso dia, né? Então nós somos levados a ficarmos distraídos com muitas coisas, né? O telefone celular, assim, é um principal, né? Porque o que nós temos ali de distratores, né? São gigantes, né? O Instagram, o Facebook, lembretes de mensagens no Telegram, no WhatsApp, em tudo quanto mais, né? E aí nós precisamos ficar atentos o quanto isso nos distrai, né? O quanto isso nos tira do foco do que nós planejamos para executar naquele dia, ao longo daquela semana. Às vezes a gente se distrai por motivos, assim, pensamentos, né? Começa a pensar num assunto, na viagem das férias e, pois é, e aí sai do que está fazendo aqui e vai viajar, né? E entra na viagem. Então, assim, ficarmos atentos com as distrações, né? Um ponto muito importante. E se o celular, todos os pop-ups que aparecem no celular me distraem, retira esses pop-ups, pelo menos durante esse período importante, né? Deixa os pop-ups abertos no fim de semana, que aí tudo bem, você está com o seu fim de semana para distrair, para ver as coisas acontecendo, ou à noite, mas ficar atento a isso, né? Porque quem trabalha em casa agora com o home office, né? Tem muito essa possibilidade de se distrair facilmente, né? Então, ficar atento, o que me distrai, o que me tira do lugar, né? E quando eu vejo, já parei de fazer a atividade, estou fazendo outra coisa, eu não estou fazendo nada, né? Eu não estou fazendo nada. Claro que tem momentos que a gente precisa desse intervalo, mas ficar atento, né? Quanto tempo eu estou realmente ficando no intervalo? Porque às vezes eu fiquei com um intervalo de 1 hora e eu só poderia ter ficado 15 minutos. Então, isso já vai estar atrapalhando ali o que eu fiz do planejamento, da minha produtividade.
E, então, ficar atento a essa distração é muito importante, porque hoje é muito fácil a gente se distrair. Eu quero até aproveitar, porque a Lud falou sobre a questão de ter tempo na agenda, e a Silvânia está falando sobre essa questão de produtividade. A gente precisa também entender o quanto nós temos de cuidar da saúde, né? Eu acho que é fundamental lembrar que esse período aí de home office ou de trabalho híbrido nos colocou confinados dentro de uma realidade em que a gente tenta... Quem ficou muito preso dentro de casa pensa sempre numa fuga, né? E esses pop-ups viram essa fuga, né? Porque é a maneira que tem de você tentar se distrair, já que não tem mais o cafezinho ali com o colega de trabalho, já que não dá simplesmente para levantar e falar assim, eu vou ali ao banheiro, né? Vou ali fazer um xixizinho, e na verdade você está querendo ir mais para poder respirar fundo, para aliviar. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque a gente às vezes não cuida da nossa saúde. E esse tempo que a gente precisa ter de brecha na agenda é também um tempo de saúde, de olhar e falar assim, olha, eu preciso ter um tempinho para ir ali fazer um lanche, para comer uma fruta, para tomar um café, para respirar, para me afastar, porque esse afastamento, ele às vezes serve para a gente ter um reposicionamento diante daquela situação, daquela atividade, e muitas vezes é ele que vai trazer a criatividade ou a solução que a gente precisa. Mas quando estamos ali tão envolvidos, nós acabamos não conseguindo chegar nessa produtividade por isso, porque não chegamos a um resultado. Não damos tempo e distanciamento para resolver aquela tarefa, né? E é isso, acho que o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer também a Hanna, que acabou de comentar, né, que para o home office ou teletrabalho, né, ou trabalho híbrido, precisa mais ainda de planejamento. Pois é, Hanna. Hanna é minha ex-aluna também, quero agradecer por ela estar aqui. Né? Já agradeci a outros que apareceram, mas assim, como ela acabou de comentar, vou falar que isso realmente é fundamental, Hanna. A gente tem mesmo que planejar, porque senão distrações, baixa produtividade, falta de planejamento, tudo isso acaba aparecendo, né? Gente, só a última fala para despedir, mas pegando o gancho do que a Milka falou, porque eu até escrevi aqui agora, não estava no script, mas é que você também precisa ser prioridade na sua agenda, né? A sua agenda, ela não é uma agenda só profissional, né? Antes de ser profissional, existe a pessoa, então também seja prioridade na sua agenda, né? Que tem ali durante a sua semana ou o seu dia um tempo para você, até mesmo que também vai ajudar na sua produtividade, você se alimentar bem, você fazer uma atividade física, você dormir bem. Então, cuide de você, que isso daí com certeza vai te ajudar a ser bem, bem produtivo. Né? Queria agradecer. Não é tempo perdido, né? É tempo investido. Investido, né? Tempo é o que de mais precioso tem hoje em dia, que tem mais valor e é a coisa mais democrática, porque é o mesmo para todo mundo, né? São 24 horas por dia, todo mundo tem a mesma quantidade. Então, se você é produtivo e sabe administrar bem o seu tempo, com certeza você vai ter uma vida mais leve, digamos assim, né? E mais feliz. Verdade. Gente, ó, beijos. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Daniele, Gláucia, Keila, Manuela, uma turma que ficou aí com a gente até agora. Foi ótimo ter vocês aqui. Voltem. Gente, gratidão para todos que passaram e gratidão pela Sil, pelo Amilca, por eles estarem, né, comigo, nós três juntos, nessa parceria, desenvolvendo esse trabalho que está sendo extraordinário. Valeu, gente. Beijo, obrigado. Carlinha. Foi ótimo estar com vocês aí. Agradeço a Érica, agradeço a Hanna, agradeço a todos os alunos que passaram e que foi ótimo, e ex-alunos que estão aí acompanhando, a colegas professores também que prestigiaram a gente. Fiquem bem, muito obrigado, e semana que vem estamos juntos de novo com mais um tema. Beijo grande. Beijo.